Isso aí, meus queridos, vamos continuar a nossa revisão maluca. Vocês fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma questão específica aqui. Aquela questão dos amboides. Não era a variação da energia cinética? Sim. Energia cinética final, menos energia cinética inicial. Inicialmente estava parado. Isso, a energia cinética final era m ao quadrado sobre 2. Massa 90. A velocidade dele era 12 metros por segundo, né? 12 ao quadrado, 144 dividido por 2, 72. 72 vezes 90, que dá 6 quadrados. Como? A inicial é zero porque era 100 metros rasos, né? É isso aí mesmo. 100 metros rasos. Vamos fazer já, meu querido. Sim, sim. Vamos discutir ela. Não vai interromper nada, cara. Prazer. Não vai interromper nada. É uma ótima questão, cara. Eu não sei se ela... Eu acho, cara, inclusive, que essa questão é a questão mais carreira. A tem direito nativo. Fata Morgana. É o jeito mais idiota que tem. E eu também chuto. Fizesse umas das difíceis, parabéns. Ó, duas questõezinhas então, pra gente continuar nossa revisão maluca. Ó, uma das questões do Enem que dá pra dizer que é polêmica, que é quase proposital, digamos assim, é aquela questão que falava do Titanic. Lembra dessa? Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com o estudo da pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Desta forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. O que é esta miragem famosa? Então assim, água, aqui está o naviozinho, aqui está o naviozinho, aqui está o iceberg, a morte. A luz refletida pela superfície da água, ela tenderia a cruzar com a luz refletida pelo iceberg. Essa luz refletida pela água deveria passar por cima do barco, a luz refletida pelo iceberg, e alguns raios atingiriam o olho da tripulação, que poderiam avisar ao comandante a tempo. Iceberg à vista. Porém, ele disse que tem ar frio próximo da água fria e ar mais quente acima, né? É verdade, o ar quente sobe, né? Se nós separássemos aqui através de uma pontilhada a camada de ar frio da camada de ar quente, nós perceberíamos que a reta normal seria essa outra pontilhada perpendicular, né? E quando a luz vai de um ar mais denso para o ar menos denso, aquecido, rarefeito, a velocidade tende a aumentar ou diminuir quando a luz vai do ar mais denso para o ar menos denso? Aumentar, porque fica menos denso, fica mais próximo do vácuo, digamos assim, fica mais rarefeito, né? E se a velocidade aumenta, o ângulo... Velocidade e ângulo caminham juntas. A velocidade aumenta, o ângulo aumenta. A velocidade diminui, o ângulo diminui. Lembrem-se do ar e da água. Reta normal. Quando a luz vai do ar para a água, a velocidade diminui, o ângulo diminui, se aproxima da normal. Certo? Quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, se afasta da normal. Isso não acontece uma vez só, como eu representei, acontece várias vezes. Então a luz vai sofrendo uma curvatura, a luz refletida pela água, em vez de continuar para cima, ela vai sofrendo uma curvatura. Chega uma hora que o ângulo de incidência entre uma camada e outra de ar mais aquecido é maior que o ângulo limite e ocorre a reflexão total. Quer dizer que a luz que atinge o olho de quem estava no navio não está vindo do iceberg apenas, está vindo também da superfície da água, dando a sensação de que aqui, essa luz, né, vai dar a sensação de que a superfície da água estava aqui, uma parede de água. E essa parede de água está obscurecendo a luz que vem do iceberg.
tem refração, né? Porque a luz veio da camada de ar mais frio e foi para a camada de ar mais quente, né? Mas teve que ocorrer pelo menos alguma reflexão total, né? Concorda comigo? Para justificar o fato de a luz ter começado a vir para baixo e não só ter feito uma curva, né? E outra, ele falou que vem luz de várias direções diferentes, então também tem difusão na brincadeira. Mas eu diria que o principal fenômeno que faz a parede aparecer é a reflexão total naquela situação ali. Por isso que eu diria que é a reflexão. Letra A, ressonância, totalmente fora da casinha. Letra B, reflexão. Refração, acho aceitável. Acho aceitável, mas acho que tem explicação melhor. Refração. Letra C, difração. Difração é a capacidade de contornar um obstáculo. Nada a ver com a vida. Letra D, reflexão. É o que eu voto. Eu voto nesse gabarito. Difusão, também acho aceitável. Ele falou que vinha a luz de vários lugares, mas não é a melhor explicação. Eu daria um voto para refração e 2 votos para reflexão total. Reflexão é o suficiente, né? Que é o que vinha. Então eu voto muito nesse gabarito aqui. É a única questão que eu ficaria cabreiro, assim, se me botarem contra a parede, a única questão, as outras estão nítidas, certo? Então, realmente, cara, essa questão é aquela questão que vai diferenciar, né, os caras que vão gabaritar e os caras que não vão gabaritar a parte física, certo? Não é essa questão que deve te preocupar, como eu havia dito. Alguém fez um outro comentário de qual outra questão? Não tinha comentado uma outra questão? O do Bolt, né, era uma questão que dava para resolver com a revisão da aula passada. Na aula passada, eu mostrei a vocês que energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. E citei que se o sistema é conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Porém, se o sistema é dissipativo, a energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica final. Cara, isso me parece tão óbvio, tão lógico. O que eu tenho na minha carteira, menos o que eu gastei, é o que sobrou. Me parecia tão óbvio quando eu era jovem e via essa equação, que eu pensei, pá, se tiver questão de energia no vestibular, eu estou feito. Mas eu vou te confessar que eu não sabia nenhum outro teorema. Eu não conhecia nenhuma outra... eu vou te confessar que eu também conhecia aquele teorema que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Esse teorema eu também conhecia. Era só o que eu sabia de energia. Na nossa apostila vem outros teoremas de energia. Um deles vem torto, inclusive, que é importante a gente consertar. Tem outros 2 teoremas que o vestibular pode nos exigir conhecer sobre energias mecânicas. Um que diz que o trabalho das forças não conservativas. Quem é, galera, força não conservativa, por exemplo? Força não conservativa, quem é? Quem é uma força que não conserva energia, uma força que dissipa? Atrito. A elástica é uma das conservativas, por incrível que pareça. Quando eu pego um elástico e estico ele, eu armazeno energia nele, né? Eu não perco. A gravitacional, quando eu ergo o objeto, eu não perdi a energia que eu usei para erguê-lo. Se eu soltar o objeto, ele me devolve a energia. Então, força gravitacional e força elástica no ensino médio são consideradas forças conservativas. Na faculdade tudo vai mudar, tá? A matemática fica mais implementada e aí a hora ela pode ser, a hora ela pode não ser. Então, força conservativa, elástica, gravitacional e elétrica, basicamente, no ensino médio. Força dissipativa, o atrito é o maior nome. O trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. Como assim variação da energia mecânica? Energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Cara, se tu for ver esse teorema que eu acabei de escrever, ele na verdade é exatamente a mesma coisa que eu escrevi aqui em cima disfarçado. Pega a energia mecânica inicial, mais passa para o outro lado, menos as perdas é a energia mecânica final, menos energia mecânica, menos as perdas é a variação da energia. Pelo meu bom senso, o que eu tenho menos o que eu perdi é o que me sobrou. Uma coisa muito óbvia. Se tu bota o trabalho das forças não conservativas, muita gente já nem sabe que merda é essa. Já está fora. Então tu
vê, né? Usar o bom senso, como é óbvio usar o bom senso. Mas se tu for usar o teorema, vai dar o mesmo resultado que usar o bom senso. A única diferença é aquele menos, ó. O que significa aquele menos nas perdas? Que é uma perda. E se eu coloquei o menos na equação, quer dizer que as perdas vão dar um resultado positivo. As perdas foram de 100 joules, mas o nome dela é perda. Perda porque foi retirado 100. Quando tu usa o teorema, o menos já não vem embutido, ó. Aí a resposta vai dar negativa. Por que a resposta desse teorema vai dar negativa? Porque foi uma perda. Ou seja, usar o teorema bonitoso ou usar o bom senso dá o mesmo resultado. Eu sou muito mais que tu usa o teu bom senso. O que eu tenho, menos o que eu perdi, é o que me restou. Como é lógico. Por isso que eu fui bem no vestibular, cara, mesmo sem conhecer esse teorema. Agora, um teorema que me perturbava, me deixava desconfortável, é o último teorema que precisa dessa parte de trabalho e energia, que diz que o teorema das forças conservativas é menos a variação das energias. Quem são as energias? Quem são as potenciais? Potencial gravitacional e potencial elástica. Esse teorema, o teorema das forças conservativas, me deixava agoniado por causa daquele menos. Eu não confiava naquele menos. Então tu vê, além de conhecer os três tipos de energia mecânica, cinética, potencial adicional, potencial elástica, saber que sistemas conservativos se procedem dessa maneira, sistema dissipativo se procede dessa outra maneira, mas também que existe a possibilidade de não usar o bom senso e usar teoremas específicos. Aí temos o teorema da energia cinética, trabalho da força resultante, a variação de energia cinética, o trabalho das forças não conservativas, variação de energia mecânica, e o trabalho das forças conservativas é menos a variação das energias potenciais. Vou demonstrar como esses teoremas podem não ser utilizados, na verdade. Essa é a principal ideia, te mostrar que dá para poder... Não, tá vendo se tinha uma carguinha. Não, eu agradeço. Eu queria poder te mostrar que não é obrigatório usar esses teoremas. Quer ver? Por exemplo, o cara vai lá e diz que tinha um carrinho, Fusquinha 69, 800 quilos o Fusquinha, e ele estava lá com uma velocidade de 36 km por hora. Quando o sujeito aperta no acelerador e a velocidade dispara para impressionante 108 km por hora. A pergunta é, qual foi o trabalho desprezando a resistência do ar, qual foi o trabalho da força resultante aplicada no carro? Gente, se a pessoa sabe que a energia cinética é mv² sobre 2, a massa é 800, divide por 3,6 dá 10 metros por segundo, 800 para 2, 400, vezes 100, 40 mil joules de energia, era o que o Fusquinha tinha de energia. Depois que o sujeito usou todo o poder do motor, ele conseguiu fazer o Fusquinha chegar a impressionantes 108 km por hora, que divide por 3,6, 30 metros por segundo, valor tão famoso que apareceu no Enem, né? 400 vezes 900, $360 mil joules. Cara, se tu tem 40 mil reais na tua poupança e de repente tu vai tirar um saldo e tem 360 mil reais na tua poupança, é porque depositaram quanto? É porque depositaram 320 mil reais na tua poupança, fechou aquele negócio, veio a primeira parte da grana para tu fazer a prestação de serviço e depois receber a outra metade. Olha que maravilha. Por que com dinheiro é tão idiota e com energia não, né, cara? Por que com energia o pessoal tem dificuldade de entender que esse carro ganhou 320 mil joules? É só porque dinheiro faz parte da tua vida desde que tu é uma criança pequenininha, tu brinca com um dinheirinho. E energia é uma coisa nova na tua vida e que ainda está sendo digerida por ti. Mas se tu pensa em dinheiro, tu percebe que esse cara ganhou 320 mil joules. Quem fez isso? O motor? Só pode ter sido culpa do motor, da força resultante. Será que foi o atrito que entregou essa energia? Não, não faz sentido.
Então tu vê, tu usar o teorema que diz que o trabalho da força resultante, a energia cinética final, menos a energia cinética inicial, é perfumaria. O importante é perceber que houve um acréscimo de energia, pô. Trabalho da força resultante é igual a 320 mil joules. Já que é uma revisão, né? Isso tudo se deu em apenas 10 segundos. Calcule a potência do Fusca. Potência é energia com o passar do tempo. A energia foi 320 mil joules. Isso tudo em 10 segundos. Então deu uma potência de 32 mil joules por segundo, que é watt. A questão ainda poderia informar que um HP, aproximadamente 1 cavalo, né, 1 horsepower, é 746 watts aproximadamente. A questão poderia perguntar qual é a potência do motor do Fusca, a potência útil em cavalos ou em HP. Nós teríamos que fazer o quê? Pegar os 32 mil watts e dividir por 746. Daria 42,8 cavalos aproximadamente. 42,8 HP. Por incrível que pareça, né, se tiver dado uma ajeitadinha no Fusquinha, não tem problema nenhum. Não é um absurdo total e completo. Certo? Outra questão que poderia ser cobrada é o seguinte, ó. Uma questão, vamos pegar esse mesmo Fusquetinha, só para a gente não gastar energia calculando a energia cinética dele, e vamos fazer esse Fusquinha descer uma morreba. Fusquinha desceu a morreba a todo vapor. No começo do morro ele estava com aquela velocidade de 36 por hora. Agora mesmo vai ficar bem mais realista a questão. Fusquetinha estava lá em cima do morro, 36 km por hora. Quando ele chegou lá embaixo, a velocidade já era 108 km por hora. Só que isso tudo foi no embalo. Incrível. A altura desse morro que ele desceu, deixa eu pensar para não escrever bobagem. Já que ele ganhou 320 mil, MGH, 8 mil, 80 mil, 800 mil. Vamos botar uns 100 metros de altura, não tem erro assim. Ponto morto. Banguela, desligou o motor, vou economizar o combustível, não façam isso. Ao desligar o motor do carro, a direção fica pesada, o freio fica pesado, pode não conseguir parar o carro. Mas o sujeito ali manjava das paradas, desligou o carro, foi só no embalo. A pergunta é, qual foi o trabalho da força de atrito? Qual foi o trabalho da força de atrito? Poxa, gente, pensa comigo. Ele tinha uma certa energia cinética no início, né, que eu não vou precisar calcular porque eu já calculei, 40 mil. É o mesmo Fusca da questão anterior. Eu também não vou precisar gastar energia calculando a energia cinética final, que eu já sei que dá 360 mil. Mas tu aceitas que ele também tinha energia potencial gravitacional? Antes? Vamos calcular quanto é que era a energia potencial gravitacional dele no início, que é mgh. A energia potencial gravitacional é a massa, 800, vezes a gravidade, 10 vezes a altura, 100. A energia potencial gravitacional é 800 mil joules. Eu te pergunto, quanto que ele tinha de energia mecânica ao todo no começo? 840 mil. Quando ele chegou lá no final da ladeira, qual era a energia que ele tinha? 360. Pô, tu tinha 840 mil na poupança. De repente, tu vai tirar um salto em 360 mil na poupança. Meu Deus, tu vai perguntar, o que houve com o meu dinheiro? Um hacker roubou o dinheiro da minha conta. Quanto que ele me roubou, o maldito hacker? 480. Só que não é dinheiro, fica tranquilo, é só probleminha de física. Foi 480 mil joules de energia que desapareceram.
Quem foi que foi responsável por esse desaparecimento de energia? Só pode ter sido o atrito, que é chamado uma força não conservativa. Tu vê, sem usar teorema idiota nenhum, tu mata a questão. Se tu quiser usar o teorema, só vai ficar mais bonito. O trabalho das forças não conservativas é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. O trabalho das forças não conservativas é a energia mecânica final, que era do tipo cinética, 360 mil, menos a energia mecânica inicial, que era gravitacional mais cinética, 840 mil. O trabalho das forças não conservativas, menos 480 mil joules. Se nós tivéssemos feito da minha forma intuitiva, energia mecânica inicial menos as perdas é energia mecânica final. As perdas teriam dado 480 mil. Não era negativo, é dar positivo, mas já é uma perda, né, pessoal? Ou seja, usar o teorema, se agarrar no teorema não é o importante. O importante é ter bom senso físico. E aquele teorema que me incomodava, vamos ver se ele é verdadeiro, aquele menos que me incomodava. Olha, vê se não é óbvio, meus amigos. A pedra estava rolando o morro abaixo. A pedra tinha uma massa de 20 quilos. A gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. A pedra estava originalmente numa altura de 7 metros. E depois de ter rolado um bocado, ela se encontrava numa altura de 3 metros. Eu pergunto, qual foi o trabalho da força-peso? Ô, gente, energia potencial gravitacional é uma das que o pessoal tem menos dificuldade. Dá para calcular a energia potencial gravitacional inicial? Vamos ver quanto é que ele tinha de energia inicialmente? Energia potencial gravitacional no início, antes de rolar. Massa 20, gravidade 10, já dá 200. Vezes 7, 1.400 joules. Energia potencial gravitacional final, MGH final. Massa, não mudou, a pedra continuou com a mesma massa de 20. Gravidade 10 dá 200. 200 vezes 3? 600. Oh meu Deus, o cara tinha 1.400 de energia e agora tem 600 de energia. Quanto que ele perdeu de energia? Quem será que fez essa energia se perder? Pois é, foi a força-peso que usou essa energia, né? Foi a força-peso que usou essa energia para a pedra poder cair. Isso aqui é uma moça com um polegar. De tanto que eu gesticulo, isso nunca me aconteceu. Então, meus amigos, eu estou te mostrando que não tens que saber teorema nenhum. Se tu tem bom senso sobre energia e sobre a conservação dela, tu mata a questão. Porém, se tu quiser ficar chique, a partir de hoje tu pode, ao calcular o trabalho da força-peso, que é uma força conservativa, tu pode usar o teorema das forças conservativas, que diz que o trabalho da força conservativa é menos a variação das energias potenciais. O trabalho da força conservativa é menos energia potencial final menos energia potencial inicial. O trabalho das forças conservativas, qual era a energia potencial final? 600. Menos, qual era a energia potencial inicial? 1.400. Menos 600 menos 1.400, menos 800. E menos com menos? Ou seja, por que o menos estava na frente da fórmula? Para que o sinal dê correto, né? Afinal, na queda, o peso está executando um trabalho, o motor está entregando energia. Se tivesse dado menos 800, seria como se o trabalho estivesse retirando energia na queda. E na queda não, é na subida que o peso tira energia. Portanto, se eu quiser calcular o trabalho da força-peso ou da força elástica, que são forças conservativas, o menos ali é imprescindível para que a resposta dê honesta. O menos é honesto ali. Te mostrei, cara, que não é obrigatório saber nenhum dos 3 teoremas revisados, que com bom senso dá para matar a questão que envolve energia. Depois da parte de energia, o natural seria a gente começar a revisar a dinâmica impulsiva, impulso e quantidade de movimento. Não foi comigo essa parte, né? Então eu vou continuar a revisar. Impulso e quantidade de movimento.
do carro solar? Claro, meu querido, maior prazer, cara.